Olá a todos e todas, eu sou Rubens Mascarenhas, sou pesquisador do Museu Pedagógico da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estou aqui para mediar esta atividade, faço parte da 14ª Primavera de Museus, que é uma ação coordenada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e é desenvolvida por instituições museológicas do país inteiro. O Museu Pedagógico tem participado tanto das semanas de museus como das primaveras, destas desde a 5ª edição. Para este ano, o IBRAM elegeu o tema Museu Digital, Museus em Transformação. Em razão do quadro que vivemos hoje, o Museu Pedagógico da UESB planejou trabalhar a sua semana de eventos, intitulada Primavera de Museus, com a modalidade de atividade remota. Nesse sentido, abre hoje suas atividades, neste momento que para o Museu Pedagógico é histórico, por se tratar do seu 21º aniversário de existência e também por completar-se, no marco da história própria da cidade de Vitória da Conquista, 100 anos da construção do patrimônio arquitetônico do prédio, conhecido como Ginásio do Padre e por nós nomeado Casa Padre Palmeira. Assim, para nós, esta Primavera de Museus terá um significado particular, de forma que pautamos as atividades dessa semana numa dialética visita-revisita à história do patrimônio Casa Padre Palmeira e à história própria do Museu Pedagógico da UESB. Nesta semana de atividades, que começa hoje e vai até o dia 25 de setembro, faremos uma revisita virtual à história própria e à memória do Museu Pedagógico da UESB. De terça a sexta-feira, teremos visitas guiadas, transmitidas através da plataforma Google Meet, nas quais os participantes, individuais ou coletivos, no caso de escolas, devem agendar sua visita através do e-mail museupedagógico@uesb.edu.br. Encerraremos nossas atividades no dia 25, às 19 horas, neste mesmo canal e neste mesmo horário, com o tema vinculado ainda à Primavera de Museus, Museu Pedagógico da UESB, um museu vivo e em transformação. O Museu Pedagógico da UESB, situado na região centro-sul do estado da Bahia, é concebido pela ideia de museu como um lugar vivo e dinâmico e se constitui em um projeto interdepartamental e interinstitucional destinado ao estudo da história da educação e das ciências. Prioriza a organização de fontes documentais primárias, cartográficas, iconográficas, fílmicas, sonoras, literárias, estatísticas, bibliográficas, sejam orais ou escritas, no sentido de possibilitar diferentes olhares e leituras interdisciplinares sobre a história da educação, escolar e não escolar, das ciências e da sociedade. É composto por uma equipe multidisciplinar de professores, pesquisadores, que articulam suas linhas de pesquisas a várias áreas do conhecimento. Os grupos de pesquisas permanentes e associados se articulam em torno de projetos que objetivam a análise e a socialização do conhecimento por meio de discussões, seminários, publicações, exposições e outros eventos que revelam o processo da pesquisa e sustentam redes científicas, cursos lato e stricto sensu, projetos conjuntos firmados por meio de convênios nacionais e internacionais. A sua organização acadêmico-científica é colegiada e mantém o centro de documentação, biblioteca, acervo documental das escolas extintas da região, oficina de catalogação e digitalização das fontes, brinquedoteca, laboratório tecnológico e setores de apoio científico e técnico a todas as suas atividades. O Museu Pedagógico da UESB, enquanto ideia, existe desde os anos 80, tendo sido apresentado ao Departamento de Educação ainda em 1988.
mas tomou corpo efetivamente 11 anos depois, já no ano de 1999. Mas quem irá realmente contar essa história com maior propriedade é quem tem maior participação no processo desde a sua concepção até os dias de hoje. O Pedagógico da UERJ ele é pensado na década de 80 e passa a funcionar em 1991. Trata-se de um projeto, de certa forma, ambicioso, que visa a estruturação de um equipamento acadêmico capaz de oferecer estrutura material e objetiva para a pesquisa acadêmica acerca da educação e das ciências na região. Inicialmente, o projeto se inspira no chamado Pedagógico, que é o primeiro museu pedagógico previsto no Brasil, que se instala ali no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e que também, por sua vez, havia se pautado nos pareceres de Rui Barbosa. Mas é claro, esse museu já não funciona mais, e quando nós revitalizamos a sua ideia, nós trouxemos agora a sua estrutura à luz do tempo da produção do nosso museu pedagógico, que agora é a pesquisa em rede, é a pesquisa interdisciplinar, é a pesquisa coletiva, dando sentido à própria estrutura acadêmica que estava sendo prevista. Bom, precisávamos de um espaço funcionar, passamos a buscar na cidade vários lugares e nos deparamos com o prédio onde funcionou o ginásio de Conquista, o ginásio do Padre, como era chamado. O espaço estava bastante deteriorado, precisávamos recuperar. E, graças ao esforço do professor Rui Medeiros e da professora Ana Palmeira, a Arquidiocese cede o espaço em regime de comodato com o UESP. Caberia à nossa instituição fazer a recuperação básica da casa. Mas nós fomos vendo que as condições objetivas ainda não estavam dadas, que era preciso mais estruturação do espaço. E passamos a buscar vários editais internos e externos para ir consolidando o funcionamento do museu. É assim que nós vamos, então, concorrer ao edital de pesquisa chamado PQI, Programa de Qualificação Internacional, previsto pela CAPES, que era a formação de pesquisador em rede, concorrendo a mais de R$1 milhão. E nós fomos contemplados com esse projeto, mas, na verdade, a parcela que caberia ao museu pedagógico era uma contrapartida de melhor organização da casa, de previsão de técnicos administrativos para acompanhar o andamento acadêmico e administrativo do projeto e de alguns equipamentos chaves necessários para a instalação e a recuperação das fontes e materiais que nós já havíamos pesquisado. Desse esforço conjunto de pesquisa, nós vamos, então, organizar fontes e documentos da Escola de Ciências da região, também um importante acervo do chamado Projeto Colúmbia, o Univest, que foi estruturado pelo professor Luiz Teixeira e coordenado pelo professor Carlos de Azevedo. É uma pesquisa grande em rede com a PUC de São Paulo, a Unicamp, ou seja, o grupo História e Sociedade no Brasil, e também com o fiscal da Universidade Federal de São Carlos, depois com a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Bom, além disso, nós temos um importante acervo do livro didático e um fundo documental também da Célula Mater da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, que está sob a guarda do Museu Pedagógico. Além de outros documentos importantes, né, sobre a história da cidade e outros materiais correlatos. Bom, para esse ano nós prevemos uma comemoração dos 100 anos do prédio, porque segundo os registros que consultamos, a primeira escola passa a funcionar em 1920, entre meados de 20 e início de 1930, a escola é cedida à Arquidiocese para a implantação do chamado Ginásio de Conquista. E, nesse mesmo 100 anos, está embutido o aniversário do Padre Fábio Palmeira, completando mais de 100 anos esse ano, e os 21 anos de estruturação e consolidação do Museu Pedagógico, que a cada 2 anos também realiza um colóquio para a reunião dos grupos e redes de pesquisa nacional e internacional, para que todos possam apresentar os grupos e possam apresentar os resultados de suas pesquisas e assim sucessivamente. Bom, diante da situação sanitária que estamos vivendo,
nós transformamos algumas dessas atividades presenciais em atividades remotas. Então, estamos desenvolvendo um ciclo de debate às quintas-feiras, às 19 horas, e logo mais vamos também convidar a comunidade para fazer visitas virtuais ao próprio museu, ao seu centro de documentação e, quiçá, entre esse final de ano e o próximo, voltar às suas atividades de visita pública e de encontro dos grupos de pesquisa e de oferecimento de condições para que todos possam visitar e pesquisar no seu espaço. Para historicizar a existência do patrimônio arquitetônico e memorial da Casa Padre Palmeira, ninguém melhor que o historiador e memorialista Rui Medeiros, um dos membros fundadores do Museu Pedagógico. A Casa Padre Palmeira é de 1920. De início, ali funcionou uma escola paroquial, depois foi ocupada pela Prefeitura Municipal, que manteve também ali uma escola, abandonou algum tempo depois e entregou o prédio para que ali se instalasse um educandário que funcionava na antiga Rua Grande, Praça da República, hoje no Pedro Neves, que foi o famoso educandário sertanejo do poeta, jornalista, professor Euclides Dantas. Ali aquele prédio abrigou posteriormente o primeiro ginásio de uma grande região. Ginásio aí tem o significado do curso secundário. Hoje corresponde da quinta até a oitava série, grosso modo, tendo em vista as modificações. Ora, essa trajetória de ocupação do prédio, a sua arquitetura, o fato de ter localizado numa, hoje, praça Sabarreto, surgida em 1904, levando a expansão da cidade, ou pelo menos ajudando a expansão da cidade até o local, faz da casa um objeto importantíssimo de estudo e de patrimônio histórico, arquitetônico local. Esse prédio já possui, para a nossa situação, aspecto arquitetônico singular. Nós não encontramos mais em nossa cidade a arquitetura desse prédio. É também importante. É um prédio de 1920, abrigou escolas, escola paroquial, uma escola municipal, o educandário sertanejo, e hoje abriga a memória de muitos. Abriga a memória de muitos por intermédio de documentos, de seu espaço, da lembrança que cada um teve de seus professores, das atividades culturais ali desenvolvidas, e o museu visa a preservar documentos que garantem também direitos daqueles alunos do antigo ginásio
e alguns também de escolas extintas em Vitória da Conquista. Ele é de uma importância muito grande pelas atividades que desenvolve. Podemos dizer que é um museu, dentro das suas possibilidades, vivo no sentido de não apenas possuir documentos, quadros, objetos, mas sim de transformar isso em pesquisa, se tornar um local de estudo e, ao mesmo tempo, um local onde se desenvolvem atividades letivas, atividades de natureza cultural, lançamento de livros, apresentações, instalações, etc. Né? É desafiante manter esse museu e necessário. Claro que custoso e com dificuldade daqueles que desenvolvem atividades ali, porque nem sempre a administração pública leva em conta que é prioritário manter a memória da cidade, manter a memória de gerações, etc. Muitas pesquisas foram viabilizadas, que se tornaram dissertações ou teses em pós-graduação, a partir grandemente dos documentos existentes no Museu Padre Palmeira, no Museu Pedagógico. Essa documentação está ainda grandemente para ser explorada e para ser acrescida. Não é? É fundamental, especialmente para os estudos de história da cultura, estudos da demografia estudantil, estudos da pedagogia e, sobretudo, enfim, a história educacional da nossa região. Neste momento, passamos ao memorial das exposições antecessoras do Museu Pedagógico, numa saudosa revisita a várias dessas exposições. A primeira da qual nós vamos falar agora é a Educação Escolar em Vitória da Conquista, Interfaces entre o Passado e o Presente, uma exposição de 2007. Essa exposição buscou apresentar os antecedentes da educação em Vitória da Conquista desde o início da Primeira República até os anos 70, passando pela educação dos anos 30. Nesse sentido, localizou geograficamente as primeiras escolas do município, processo que acompanhou o crescimento populacional da cidade. Entre seus materiais, encontram-se fotografias de ex-alunos, professores, prédio, arquitetura, fontes documentais escolares, atestados de vacinação, diplomas, livros didáticos, enfim, parte do acervo que retratou a história da educação formal em Vitória da Conquista. A segunda exposição da nossa revisita, essa memória do Museu Pedagógico, intitulada Saberes Indígenas, suas ressignificações em Vitória da Conquista, foi realizada no período de 16 de maio de 2008 a 15 de maio de 2009. Retratou a educação não escolar em Vitória da Conquista e nela foi apresentada a genealogia da educação na sua acepção de prática social, tornando visíveis os materiais e representações da nossa formação indígena. Recuperou-se a dimensão educacional dessas práticas em Vitória da Conquista, dando visibilidade a saberes milenares, estratégicos para a nossa sobrevivência, tais como processos de cura, medicina popular, conhecimento das ervas medicinais, artesanato com cerâmicas e com cestarias, símbolos religiosos de matriz indígenas presentes, sobretudo nas umbandas conquistenses e em comunidades negras localizadas na região. A terceira exposição que nós faremos agora, intitulada História da Matemática e da Física,
Ela foi exposta em 2008. Organizada em espaço específico, oportunizou às crianças a apreensão do aprendizado acerca da evolução do pensamento matemático por meio do Tangram, do teatro mágico, além de outros jogos lúdicos, demonstrando a história da física por meio da construção de experimentos. Nossa quarta revisita será a exposição Cinema, Saberes e Fazeres na relação Cinema-Educação. Ela foi exibida entre os anos 2008 e 2009. Esta exposição visou retratar as relações teóricas e práticas existentes entre o audiovisual e a educação. Nessa perspectiva, foram exibidos curta-metragens ao público adulto e infantil. Apresentou a trajetória do cinema e a história de personalidades e colecionadores ligados à cena cinematográfica local. Paralelamente, expôs objetos relacionados às práticas sociais de cinema, memória e identidade em Vitória da Conquista. Destaque para a apresentação da coleção Preciosa, composta de cartazes, recortes de películas, revistas, catálogos, entre outros. Foi marcada por grande visitação de escolas das redes pública e privada, assim como de toda a comunidade conquistense. Nossa quinta revisita foi à exposição Faculdade de Formação de Professores em Vitória da Conquista, uma exposição que foi levada ao público em 2011. Ela apresentou a fundação da Faculdade de Formação de Professores de Vitória da Conquista, contando com a presença de ex-professores, ex-funcionários e ex-alunos que, no momento da abertura, foram homenageados pela coordenação do evento. Para registrarmos a importância da FFPVC, basta dizer que ela foi a célula máter da criação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A exposição apresentou os antecedentes da educação no município, a educação no início da Primeira República, os professores dos ginásios de Vitória da Conquista, retratando, por fim, a história da educação formal no município. Antes de continuarmos nossas revisitas às exposições do museu, para não tornar cansativa essa nossa experiência, vamos mostrar alguns depoimentos de participantes, de membros do Museu Pedagógico da UESB, sobre o papel dessa instituição em suas carreiras acadêmico-científicas. O Museu Pedagógico é constituído por um grupo interdisciplinar de professores, alunos e técnicos administrativos que desenvolve pesquisas a partir de uma perspectiva historiográfica. Tem como um dos seus objetivos pesquisar, sistematizar conhecimentos sobre a história da educação no Brasil, especialmente na mesorregião centro-sul baiana. A nossa vivência e discussões com os pesquisadores do museu apontaram-nos as possibilidades de desenvolver estudos com análise de fontes documentais, constituindo um elemento metodológico fundamental para o desenvolvimento de pesquisas sobre a história e a memória do trabalho e da educação. Eu tive a oportunidade de participar das primeiras discussões sobre a criação do Museu Pedagógico, lá no final dos anos 80, quando as professoras Lívia Diana, Albertina Vasconcelos, Ana Palmira, entre outros, discutiram a possibilidade de reunir os professores das licenciaturas que tivessem como um dos pontos em comum a preocupação com a discussão sobre a educação. Então, de lá para cá, o museu realizou várias atividades, vários projetos, vários eventos. E ele tem uma importância fundamental, uma importância para a comunidade acadêmica da UESB, professores, funcionários, estudantes que participam dos seus grupos de pesquisa, das suas atividades, dos eventos. Tem uma importância para a comunidade local e regional, que prestigiam e acompanham os eventos realizados pelo Museu Pedagógico. Tem uma importância, sem dúvida nenhuma, para a Casa Padre Palmira,
porque se não fosse o museu estar instalado na Casa Padre Palmeira, certamente nós não teríamos a preservação desse patrimônio histórico da cidade de Vitória da Conquista. E, particularmente, para mim, tem uma importância muito grande, porque foi efetivamente a primeira experiência de discussão coletiva, de trabalho coletivo em um grupo de professores, estudantes e funcionários que eu experimentei na universidade. Então, parabéns para o museu, parabéns para toda a equipe, vida longa e que muitos projetos possam vir nos próximos anos. Meus cumprimentos a todos e todas. Meu nome é Zizeuda Fernandes, sou professora da UESB e atuo na área da educação. Pretendo aqui, de forma breve, destacar algumas experiências com as quais vivenciei no Museu Pedagógico, o que não é muito difícil, considerando que o Museu Pedagógico faz parte da minha história de vida profissional. Fez e faz real diferença nesse processo de formação. No ano de 2004, ingressei na UESB na condição de professora efetiva e tive a oportunidade de conhecer o projeto do Museu Pedagógico e a convite da professora Ana Palmeira, Lívia, professora Ana Elizabeth, passei a participar da equipe multidisciplinar do museu. A partir daí, eu peço licença para fazer leitura de algumas breves experiências com as quais vivenciei no Museu Pedagógico e que fiz destaque. A especialização em Educação, Cultura e Memória, no ano de 2005-2006. Naquele momento, tive a oportunidade de participar de grupo de estudos, de organizar um projeto de pesquisa que foi coordenado pela professora Lívia, que me oportunizou ingressar no mestrado em Ciências Sociais. Os próprios colóquios, que, por sinal, a própria estruturação dos colóquios, não somente os colóquios em si, mas a estruturação desses colóquios também, todos com os quais participei foram muito relevantes. Dentro desses colóquios, eu destaco 3 exposições, todas elas organizadas pelo artista plástico Edmilson Santana. A partir do tema do colóquio, considerando que a equipe multidisciplinar apontava. A primeira exposição, uma coroa de flores ao reinado da ditadura. Essa exposição, por exemplo, me lembra muito Larousse quando ele disse: com experiência é o que nos toca, o que nos atravessa, e essa exposição trouxe os desaparecidos da ditadura militar, evidenciou toda essa questão e desenvolveu uma série de reflexões acerca do golpe militar. Uma outra exposição foi sobre a educação pública brasileira e evidenciou a escola brasileira, a escola pública brasileira, as suas fragilidades, as suas limitações e a escola que queremos, a escola que precisamos. E, por fim, a exposição de fotografias de Evandro Teixeira. Evandro Teixeira é uma figura mítica do fotojornalismo nacional e intitulada As Evidências da Ditadura Militar. Por sinal, hoje com 85 anos e que esteve presente na referida exposição. Por fim, as festas juninas. Não poderia faltar, no frio de Vitória da Conquista, o quentão do Museu Pedagógico, o quentão de Dona Vitória. Bom, depois que retornei do museu, depois que retornei do doutorado no ano 2017, passei a participar do GEPAD, grupo de pesquisa vinculado ao Museu Pedagógico, coordenada pela professora Lucimara Bertoni. E destaco que o Museu Pedagógico, reconheço que o Museu Pedagógico ganha um papel de relevância no contexto regional, nacional e em todos os aspectos, não somente educacional, como cultural e tudo mais. Muito obrigada pela oportunidade de falar tudo isso e um abraço a todos. Retornando à revisita ao memorial das exposições pretéritas do Museu Pedagógico, destacamos a exposição Camilo Jesus Lima, levada a público em 2011. Camilo Jesus Lima foi poeta, político, jornalista e professor de nossa região. Em comemoração aos 100 anos que faria no ano seguinte, o Museu Pedagógico organizou esta exposição,
que centrou-se em torno da vida e obra de Camilo Jesus Lima, focando também a sua trajetória política. Ela exibiu fotografias de família, parte de sua obra poética e livros do seu acervo bibliotecário, destacando a importância que esse personagem tem para a nossa história. A próxima exposição revisitada foi intitulada 64, Uma Coroa de Flores ao Reinado da Ditadura, 50 anos de vida e morte. Montada em 2013, concebida pelo artista plástico Edmilson Santana, a exposição criou um ambiente impactante à altura da última ditadura brasileira. Nela, o artista criou um painel com os nomes de desaparecidos políticos da Bahia durante a ditadura militar brasileira, levando ao visitante uma reflexão dura, mas sensível a um só tempo, acerca do golpe e da ditadura como um todo e das consequências que ela trouxe aos que se opuseram. Tornou-se a exposição mais longeva da história do Museu Pedagógico, perdurando por mais um ano e tendo o mais alto número de visitantes da história do museu. Bem, destacamos 4 exposições entre os anos 2015 e 2017, em que matérias da cobertura da TV UESB dão conta do panorama, do contexto e sujeitos dessas exposições com bastante propriedade. São as seguintes exposições: Crises e Conflitos, de 2015, Casa de Farinha, de 2017, O Mundo de Ponta Cabeça, foi o tema do colóquio daquele ano, também 2017, e, por fim, A Ditadura Ontem e Hoje. Então, revisitemos essas exposições a partir das matérias de cobertura da TV UESB. Logo na entrada do Museu Pedagógico, o público se depara com sinais que indicam o caminho para a exposição. A instalação é resultado de um colóquio realizado pela UESB em outubro do ano passado. O tema, crises, conflitos e conhecimento no mundo contemporâneo, ele abre um leque assim para muitas possibilidades, Então foi desafiador, e até porque o contexto atual ele nos dá muito elemento para se trabalhar, porém é inquietante tentar ilustrar tantas possibilidades. Então, é um tema do evento da UESB, a 11ª edição do Colóquio Nacional e a 4ª edição do Internacional. Crises, conflitos e conhecimento. Para propor um diálogo entre esses 3 assuntos, o artista utilizou elementos de trânsito, que fazem parte do nosso dia a dia e é de fácil compreensão. No centro, restos de um acidente automobilístico, que talvez represente o conflito gerado pela crise e pela falta de conhecimento. Acima das nossas cabeças, semáforos, dispostos de maneira fora do convencional, que talvez represente a dor diante do caos. Eu já presenciei muitas vezes, talvez isso até tenha me servido para um ponto de inspiração aí. Eu vejo um carro bater no fundo do outro e os motoristas descem, um para olhar o fundo e o outro para olhar a frente. Eles não se olham, eles não sabem, poxa, houve alguma coisa com você, você está bem, quer que eu leve você no médico e tal? Não, eles olham para a máquina, então o caos está por aí. E a partir disso a gente vai encontrar aí talvez uma ressonância do petróleo nesse carro, aí está feito o caos, Então, para mim, enquanto artista, foi desafiador demais juntar esses elementos para tentar atender, para tentar contemplar este tema. O ponto de partida é sempre o conhecimento, visível a partir da teoria da evolução, dos livros e carteiras escolares. Mas, por aqui, ele não tem dado conta de agir diante da crise e dos conflitos. Isso é notado pela disposição das cadeiras e demais itens ligados à educação. É claro que, além da construção realizada pelo artista plástico Edmilson Santana, o olhar do público é fundamental para o total entendimento. O artista, por mais que ele faça um trabalho que inquiete, que provoque, ele só faz a metade dele, Ele conta com o olhar de um visitante. Ultimamente, eu tenho recebido assim visitas das mais interessantes, sabe? Desde de um professor, um doutor em filosofia, que ele diz que achou bem humorada a exposição. Aí uma professora de lá da Universidade de Coimbra
Ela disse, nossa, ele conseguiu ver o humor nisso aqui. Eu falei, olha, mas é o olhar de cada um. Além do contato visual, os visitantes são convidados a interagir através do olfato, tato, audição e também paladar. A representação do primata, base da nossa evolução, segundo alguns cientistas, através de um macaco hidráulico de costas para o caos e diante de um cacho de bananas, seja talvez a que mais gere desconforto. Mas é claro que as sensações são sempre distintas, por isso é preciso conferir de perto todos os detalhes da exposição. E a gente até não sabe quando é que ela termina, porque tá bem interessante o nível de discussão aqui, né? Tem grupos de estudos que vêm para cá, a gente senta nessas cadeiras e se coloca como meros espectadores, mas a gente está colocando o assunto em questão. Implantado em 1999, o Museu Pedagógico da UESB tem se destacado enquanto espaço não somente de pesquisa, mas também de extensão. Por aqui, várias ações são desenvolvidas por seus multidisciplinares grupos de estudos e de pesquisas. E quase sempre, essas atividades envolvem dois temas, memória e história da educação. Esta exposição sobre as casas de farinha, por exemplo, é fruto de pesquisas realizadas pelo grupo História, Trabalho e Educação. A amostra ela é composta de algumas fotos que emergem desde a característica da nossa casa de farinha, né, com traços tradicionais, até uma das fotos que a gente denomina memória, que traz a ruína, né, desse modelo que vem esmaecendo aos poucos em nossa região. E aí o nosso intuito é, através da memória, tentar evocar essas lembranças e essas recordações de uma comunidade que representativamente constrói também uma identidade geográfica para a nossa região, pois é responsável, né, pela produção desse substrato do tubérculo mandioca, né, que além da farinha, nos dá aí outros produtos que vão alimentar outras cadeias produtivas. Neste outro espaço que recebeu o título de A Ditadura Ontem e Hoje, fotos do golpe militar instituído em 1964 são expostas em frente a registros do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Através das fotografias, o objetivo das pesquisadoras foi mostrar que a história se repete de forma processual. O momento em que nós vivemos, um momento de dificuldade política, econômica e social que nós estamos vivendo, nos levou, né, a problematizar essa situação e verificar perceber que elementos da ditadura de 64, eles estão presentes em um cenário que se diz democrático. Esses elementos de 64, eles se fazem presentes em outra movimentação, com outra processualidade, com outros aspectos, mas eles, de certa forma, são recuperados no momento atual. Todas as exposições são temporárias e foram desenvolvidas como atividades do último colóquio dos museus, realizado em setembro do ano passado. A construção artística de cada uma delas foi realizada pelo artista plástico Edmilson Santana. O artista desenvolveu também uma outra exposição, O Mundo de Ponta Cabeça, que chama a atenção dos visitantes logo de cara. Aqui, a ideia era mostrar o caos instalado em nossa sociedade e, para isso, ele resolveu abordar a corrupção em vários níveis. Nesse caso específico, eu trouxe uma ilustração que é um campo de futebol, onde eu tenho a trave espetada no teto e o gramado. Um gramado, inclusive, já seco, por falta de, talvez, de recurso ligado ao esporte, de recurso ligado a alguma necessidade do nosso país. A gente tem aqui um boi que representa a corrupção, ligando aquela sigla que a gente converte ela em jabá, sarapatel e buchada. Então, são palavras que as iniciais são JBS, e aí fica para a interpretação de quem vier visitar. Para essa mestranda, a exposição serviu como reflexão. Qual seria a nossa responsabilidade sobre esse mundo de ponta cabeça? O que temos feito para reverter isso? Sempre há esse questionamento, como a gente pode, né, contribuir, como a gente contribui para que a história caminhe como ela está caminhando nesse momento. Né? Alternando entre as exposições e depoimentos, né, vamos exibir agora depoimentos de discentes e colaboradores, né, revelando a relação profícua que se alimenta no seio do Museu Pedagógico
como as falas acabam por demonstrar. Meu nome é Daniela Moura, alguns me conhecem como Dani Moura. Atualmente sou professora do curso de História do Campus 6 da UNEB. E quando eu penso na minha trajetória no museu, foram 14 anos, eu lembro de quando eu conheci o museu em um colóquio no final do ano de 2005. Já em janeiro de 2006, eu entrei no museu como voluntária, onde eu participei de algumas atividades junto com os bolsistas de iniciação científica. Ingressei no grupo de pesquisa da professora Ana Palmira, da professora Lívia, aí depois eu só fiquei no grupo da professora Lívia. E durante toda a trajetória no museu, eu fiz um pouquinho de tudo. Participei de várias instâncias, várias dimensões do museu. A parte administrativa, projeto de pesquisa, projeto de extensão, ensino na especialização, enfim. Passei pela graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu trago essa experiência, essa riqueza de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi dentro do museu, onde estou hoje. E atualmente, atuando na UNEB, eu carrego, do ponto de vista pessoal e acadêmico, profissional, tudo que eu aprendi durante todos os anos em que estive no museu. Meu nome é Taíla, sou graduanda do curso de História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista. Durante a minha graduação, eu fiz parte do grupo de iniciação científica como bolsista do projeto Educação, Memória e História da Bahia, Processos Autoritários e Ditadura Civil-Militar, que é vinculado ao Museu Pedagógico Casa Padre Palmeira. Durante esse período, eu dei continuidade a uma pesquisa que tem como tema o posicionamento da Igreja Católica durante a ditadura entre os anos de 1970 a 1980. Isso ali no contexto de Vitória da Conquista. E para a realização da pesquisa foi feito um levantamento das fontes documentais sobre educação, ditadura e o papel das comunidades eclesiais de base. E para isso nós recorrimos aos jornais de circulação local e aos arquivos públicos e privados do município. E hoje eu vejo quão importante isso foi, não só para o meu crescimento acadêmico, mas também o crescimento pessoal, por ter contribuído aí, ainda que minimamente, para preservar um pouco da nossa história e também por conhecer um pouco mais a respeito das políticas educacionais e como ela vem mudando aí ao longo dos anos. Infelizmente, eu só tive a oportunidade de conhecer o Museu Pedagógico durante a minha graduação para a realização de pesquisas. Digo infelizmente porque hoje, sabendo da importância do museu como centro de conhecimento e resgate da nossa história, seja ela a nível local, nacional ou mundial. Gostaria de ter tido essa oportunidade bem antes, mas por questões culturais e sociais não foi possível. Por isso, sou grata ao Museu Pedagógico Casa Padre Palmeira e a essa equipe maravilhosa que rala bastante para dar continuidade a esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos para preservar aí um pouco da nossa história e manter viva a nossa memória. Olá, meu nome é Cleilton Bernardes, sou estudante de graduação em História pela UESB. Atualmente estou no meu último semestre. Bem, eu cheguei ao Museu Pedagógico no ano 2018, após passar em uma seleção para atuar por 4 meses no programa de extensão, denominado Museu Pedagógico, a Educação e a Ciência no Centro-Sul da Bahia, sob a coordenação da professora Lívia Diana Magalhães. O meu primeiro contato com o museu foi naquele momento. Anteriormente, não conhecia-o fisicamente. E para minha surpresa, o Museu Pedagógico demonstrou ser bem mais amplo, tanto em pesquisa e extensão, do que eu poderia antes imaginar. Acessível não apenas para a comunidade acadêmica, mas também para o público em geral. Uma grande novidade para mim por ter a possibilidade de ter contato com um mar de fontes
Entre as muitas possibilidades de pesquisa com o uso dessas fontes, é o da história da educação regional, baiana e do país em marco global. Minha atribuição enquanto bolsista foi higienizar, catalogar, embalar e organizar e armazenar essas documentações referidas, para termos uma ideia da grandiosidade dessa massa de documentos. Ela tem sua origem em mais de 60 instituições, em volta de mais de 60 mil arquivos. Tive a oportunidade de aprender mais sobre a importância da preservação de acervos. O programa de extensão me proporcionou a minha primeira apresentação oral e da publicação de um texto completo de um relato de experiência destes 4 meses que atuei no Museu Pedagógico, trabalhando com as fontes documentais. Trabalho este apresentado e publicado no ano de 2019, pelo seminário GEPLAX da UESP. E, por fim, eu trago uma frase que resume o papel do Museu Pedagógico sobre o que eu relatei aqui. Bem, é preciso conservar a memória do passado para que no futuro ela esteja à disposição da sociedade e revele o que não pode ser esquecido dentro da história. Meu nome é Maria Clara, eu curso História na UESB e eu fui bolsista de extensão no Museu Pedagógico em 2019. E eu acho que nesse período de 3 anos que eu tô na UESB, o tempo que eu passei no museu foi o mais importante, assim, em questão acadêmica, porque conheci um pouco mais sobre a história da região, principalmente história da educação, já que esse é o foco do museu. E também, como tem um evento, o colóquio que o museu organiza, eu vi um pedaço dessa organização e deu para entender mais ou menos realmente como funciona colocar em prática um evento tão grande como é o colóquio, afinal um evento internacional. E eu também fui guia em algumas visitas que aconteceu no museu, principalmente de escolas, e é muito interessante ver realmente em prática o que o museu defende, o que o museu pensa em valorizar, que é realmente levar essa história da região, história da educação da região, para as pessoas, e é muito interessante ver isso, principalmente levado para crianças e adolescentes. E para mim foi muito bonito fazer parte disso, foi muito importante fazer parte desses momentos. Olá pessoas, eu me chamo Adão Ferreira, sou licenciado em História pela UESB, ingressei no curso em 2013 e em 2014 passei a fazer parte do quadro do Museu Pedagógico como estagiário. Exerci essa função por 2 anos, entre 2014 e 2016, e durante esse período pude ajudar na organização da Biblioteca Professora Albertina Vasconcelos e também mediei visitas de grupos da educação básica ao ensino superior, de pessoas que estavam ali dispostas a conhecer mais de perto o museu, qual é a sua função. Sem sombra de dúvida, esse período para mim foi muito relevante na minha formação, tanto pessoal como profissional, porque um dos pilares do museu é a multidisciplinaridade. Então tive contato com professores das mais diversas áreas do conhecimento, pedagogos, historiadores, geógrafos, físicos, professores de direito, por aí vai. Então esse contato, sem sombra de dúvida, foi muito relevante no meu processo de formação. Atualmente sou professor contratado do município da Conquista e atuo como colaborador voluntário. Então, desde 2014, nunca perdi o vínculo com o museu. Retornando ao Memorial das Exposições Pretéritas do museu, destacamos aqui no ano 2018 a participação do Museu Pedagógico da UESB, tanto na Semana de Museus como na Primavera de Museus daquele ano, a 12ª. Então, os temas centrais desses eventos era revisitando a história da tecnologia, usando equipamentos interativos e de fácil acesso. Nesse sentido, destacamos 3 dessas exposições. 3 exposições mais uma oficina. Então, as matérias jornalísticas, televisivas, nos dão conta aí da exposição Hashtag na Caverna, Tecnopapiro, 50 anos do filme Uma Odisseia no Espaço, e a oficina
jogo A Fazendinha, um jogo de matemática. Então, com vocês, essas 4 atividades do ano de 2018. Olhos atentos, curiosos, atenção em cada detalhe da história da evolução da tecnologia. Eu achei algo muito interessante, pois não vemos isso todo dia e por ser como eles se comunicavam antigamente. Com uma programação diversificada e interativa, os 110 alunos visitantes foram divididos em grupos para aproveitar cada espaço. Na oficina digital, tiveram acesso às plataformas de livros e jogos de matemática. Na visita guiada ao museu, conheceram a biblioteca Albertina Vasconcelos e como ter acesso aos 5.000 livros disponíveis para o público leitor. Além da hashtag Na Caverna, que de forma dinâmica relacionou o mito da caverna de Platão aos meandros das novas tecnologias, que mostrou ainda o impacto das redes sociais e o perigo das fake news. O museu essa semana já está com a agenda totalmente completa, de várias escolas que trouxe seu público infanto-juvenil, que estão muito interessados em conhecer essa realidade que para a gente parece simples, mas para eles, que já nasceram na era digital, na era do computador, é tudo muita novidade. Além disso, também situando que na própria era digital é preciso ter cuidado e observar a realidade dentro, não só na sua aparência, como diria Platão, mas também na sua essência, compreender bem essa realidade. E para essa galera que já nasceu na era do computador, jogos e internet, ter acesso a equipamentos antigos desperta curiosidade. É uma oportunidade que eu nunca poderia ter conhecido se não fosse a escola e que eu achei muito mais legal do que a gente tem hoje, que é mais fácil, mas era muito mais divertido ver assim. Há 2 anos, morando em Vitória da Conquista, Gabriel Santos, que é natural do Rio de Janeiro, além de viajar no tempo e conhecer os avanços tecnológicos, ainda teve a oportunidade de aprender um pouco mais da história da cidade. Está sendo bem legal, ainda mais eu que já nasci praticamente no computador e gosto bastante desse estilo de tecnologia. Aqui também está tendo vários conhecimentos que eu não sabia. Com a biblioteca também tem várias coisas de antigamente, como as enciclopédias, que eu estou aprendendo história agora, né? E algumas fotos sobre a cultura de Vitória da Conquista, que eu não sabia. Uma aula diferente e recheada de aprendizado. Para a coordenadora pedagógica da escola, uma experiência única na construção do conhecimento dos alunos. Esse evento é muito importante, porque assim, nós enquanto educadores, a gente sabe que a educação está em todo lugar, né? Então esse momento, além da gente estar tirando os alunos da sala, aquela rotina, né, do dia a dia, é um momento na qual os alunos vão entrar em contato com vários conhecimentos, então vai enriquecer mais ainda a vida acadêmica deles, né, a escola. Então é interessante demais para eles terem contato, muitas coisas aqui os alunos nem conheciam, então é de fundamental importância, é enriquecimento, né, conhecimento de mundo para os nossos alunos. Uma manhã diferente para os alunos do 6º ano do Colégio Municipal Cláudio Manuel da Costa. Eles foram os primeiros a participar da 12ª Primavera de Museus, realizado no Museu Pedagógico Casa Padre Palmeira. Na verdade, assim, o Museu Pedagógico sempre responde pautas nacionais que estão sendo convocadas para se pensar o que é um museu. Nós vimos aí agora o exemplo do Museu Nacional, a tragédia que ocorreu e o quanto falta a percepção, o olhar da importância de um lugar onde preserva a memória, a história, a sua documentação. Com o tema Celebrando a Educação em Museus, os alunos participaram de uma programação bem diversificada. Na visita guiada, conheceram um pouco da história da educação da região sudoeste. Tiveram contato com equipamentos antigos, como a máquina de escrever e o toca-discos. E a ação educativa, Na Caverna, uma sala especial baseada no mito de Platão, que discute a importância de pensar a realidade. Nós vamos ter aqui o Museu Pedagógico, está inaugurando essa exposição, principalmente com a chamada Uma Odisseia no Espaço, que é, na verdade, uma comemoração do filme Odisseia no Espaço, onde você vai encontrar ali a discussão sobre a ficção científica, o mundo científico, como ele se movimentou em determinado período, e está sendo construído todo um processo de aproximação das crianças desse universo. A novidade da 12ª Primavera de Museus é essa exposição aqui, que conta um pouco da história do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que esse ano completa 50 anos.
Em linhas gerais, o filme trata do surgimento de uma pedra, de um monolito que sugere uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial arrasta o homem à evolução. A coordenadora do colégio onde os alunos estudam destacou a importância de se aprender fora da sala de aula. E é um momento ímpar, né, de estar fora e visitar museus. A gente sabe que museu não é apenas um espaço físico, a gente tem vários museus virtuais, outros tipos de museu, mas é uma oportunidade, porque mesmo eles morando aqui perto, eles não têm esse hábito de visitar, de ter contato com esse tipo de cultura. E pela primeira vez no museu, essa garotada gostou do que viu e aprendeu. Achei muito bom saber mais sobre as coisas antigas. Gostei, que eu não sabia praticamente quase disso aqui. Acabei gostando, é bom, muito assim, comovente, sabe? Eu gostei. Muito bom. Que a gente aprende mais coisas, que é bem mais do passado. Foi legal. Bem, aqui finalizamos a nossa atividade de hoje e queríamos terminar solicitando a cada um de vocês que sigam o Museu Pedagógico nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube. Se inscrevam e curtam as nossas páginas, visite o nosso site, se intere lá de todas as nossas programações, conheça os nossos grupos de pesquisa, vejam as notícias que nós atualizamos lá, conheçam as chamadas de eventos que temos publicadas, conheçam também a nossa RBBA, Revista Binacional Brasil-Argentina, que é uma revista virtual. E, nesse sentido, esperamos todos e todas nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, no dia 25, para o encerramento da 14ª Primavera de Museus, com o tema Museu Pedagógico da UESB, Museu Vivo e em Transformação. Então, lembrar também a vocês que, a partir de amanhã, dia 22, se iniciam as visitas virtuais guiadas e que irão até sexta-feira, dia 25. Quem tiver interesse, é só se inscrever no Museu Pedagógico. Em nome do museu, gostaria também de agradecer a todos e todas que fizeram parte dessa atividade, sem as quais ela não seria possível. Gostaríamos de destacar aqui o precioso papel do secretário do Museu Pedagógico, Jonathan Isaías Vieira Lopes, e do técnico em informática, Marcos Fábio Silva Santos Chaves, né, que foi imprescindível para que pudéssemos levar até vocês essa atividade virtual. Por fim e por último, agradecer a todos e todas que nos acompanharam sincronamente nessa atividade até o momento. Muito obrigado e até a próxima atividade do Museu Pedagógico.